Eu ainda estou em choque com o que o meu irmão teve coragem de fazer comigo e com a minha mãe. Gente, eu e meu irmão, nós temos 2 anos de diferença. Eu tenho 24, ele tem 22 anos. E o sonho da minha mãe sempre foi ser mãe de menino. Então, quando ela descobriu que eu estava grávida do meu irmão, ela ficou imensamente feliz. E ela sempre mimou meu irmão. E quando ele era criança, ele dava muito trabalho. Na escola, minha mãe vivia sendo chamada porque ele se envolvia com briga com os colegas da escola. E depois que ele cresceu, ele continuou sendo muito responsável. Ele não parava em emprego nenhum, não ajudava em nada em casa. E eu e ele sempre fomos muito diferentes. Porque eu nunca fui assim de dar trabalho, minha mãe nunca precisou ir na escola pra poder resolver BO nenhum pra mim. E eu sempre trabalhei e ajudava nas despesas dentro de casa. Quando meu pai morreu, o meu irmão, ele tinha acabado de completar 18 anos. Então eu achei que nessa fase ele fosse amadurecer mais, já que agora era só nós 3. Mas não, ele acabou ficando pior, ficou mais rebelde e começou a se envolver com uns caras que não eram boa companhia pra ele. 3 anos depois da morte do meu pai, a minha mãe, ela ficou muito doente. E essa doença deixou ela muito debilitada. E eu tinha a vida muito corrida, eu trabalhava, eu fazia faculdade. Então, a minha mãe ficou tão debilitada que ela precisou de alguém para poder cuidar das coisas dela, do financeiro, pagar conta, enfim. E ela colocou essa tarefa pro meu irmão. E eu percebi que depois que meu irmão começou a administrar o dinheiro da minha mãe, ele começou a chegar em casa com roupas novas, ele ia pra balada todo fim de semana, ele comprou o celular novo. E tipo assim, o salário que ele recebia era muito pouco, não dava pra ele poder manter aquele luxo que ele tava tendo. E aí eu fui abrir os olhos da minha mãe, né? Fui falar pra ela que eu tava achando que meu irmão tava gastando o dinheiro dela. Afinal, ali era o dinheiro de uma vida toda dela, que ela tinha trabalhado, mais o dinheiro que ela tinha guardado junto com meu pai de economias de anos. Então, assim, tinha um bom dinheirinho. E aí eu falava, mãe, olha, eu acho que fulano tá gastando seu dinheiro. Só que a minha mãe era muito cega, muito cega. Ela caía em tudo conversinha que o meu irmão falava pra ela. Então, nada do que eu falava pra ela, ela acreditava. Porque o meu irmão vinha lá, fazia uma lavagem cerebral na cabeça dela e ela simplesmente acreditava nele. Só que, infelizmente, alguns meses depois, a minha mãe também acabou não resistindo e partiu. Aí, meses depois, quando eu já estava tentando ainda superar a perda da minha mãe, eu fui procurar o advogado da nossa família. E nisso, eu descobri que minha mãe tinha feito um documento para poder fazer a divisão dos bens para mim e pro meu irmão. E lá no documento dizia que todo o dinheiro que tinha era para ser dividido em partes iguais, metade para mim, metade pro meu irmão, e que a casa ia ficar para nós dois. Só que depois a gente descobriu que o meu irmão, ele já tinha gastado todo o dinheiro da conta da minha mãe. Que o que tinha sobrado ali era um valor simbólico referente ao valor que tinha na conta dela. E pra piorar, depois ele começou a fazer a maior pressão em mim pra que a gente vendesse a casa, pra ele poder pegar o dinheiro da parte dele. Só que eu não queria vender a casa. Eu falei assim, essa casa a gente cresceu aqui, nossos pais moraram aqui, é a única lembrança que a gente tem deles. Como é que você quer que a gente venda essa casa? Como eu não queria vender aquela casa, o meu irmão simplesmente começou a infernizar a minha vida. Ele começou a fazer festas lá, praticamente todos os finais de semana. Chamava aquelas amizades dele, ficava fumando, ficava com som alto, fazia a maior bagunça dentro de casa. Então assim, eu não tinha mais paz dentro da minha própria casa. Eu tentei por diversas vezes conversar com meu irmão, tentar mudar a cabeça dele, mas não tem nada que faça ele mudar de ideia. Ele quer porque quer vender aquela casa pra ele poder pegar a parte dele e gastar sei lá o que, com o que, porque ele não tem juízo nenhum. E aí agora eu tô trabalhando, feito uma louca, pra mim poder conseguir ajuntar o dinheiro, que é da parte do meu irmão, pra poder comprar a casa da parte dele e eu poder ficar com a casa toda pra mim e poder voltar a morar de novo na minha casa.